Olá, olá meninos, mais uma vez, né? Bom, agora para continuarmos falando sobre as micoses do tipo sistêmicas, nós vamos agora comentar sobre a histoplasmose. Esse tipo de micose, pessoal, ela é um tanto mais presente no nosso cotidiano e vocês vão já já entender o porquê, tá? Assim, pode ser mais presente, né? Vocês vão entender o porquê. Essa e uma outra que a gente vai ver no próximo momento, tá? Essa histoplasmose, então, ela tem dois tipos, né? A clássica e a africana, tá? Então, a clássica, né, como o próprio nome já diz, principal aí, né? Na maioria dos locais, é causada pelo histoplasma capsulatum, é o nome do fungo. Vou só mostrar novamente aquela tabelinha para vocês. Aqui, ó, histoplasmose, o agente, histoplasma capsulatum, né? Então, essa histoplasmose clássica é causada por ele, né? Então, a variação de histoplasma capsulatum. E já a africana, né, é o histoplasma capsulatum, mas assim, com uma variante, né, é como se fosse uma mutação, uma outra espécie, o que é o histoplasma do Boise, tá? Então, assim, só para a gente entender que a variante, né, de histoplasma, vai mudar dependendo do tipo de histoplasmose que estamos falando, tá? É uma infecção micótica, como a gente já disse, né, causada por fungo, sistêmica, porque atinge órgãos mesmo, né, de comprometimento predominantemente pulmonar. Então, mais uma vez, a gente vai estar trazendo aqui o primeiro órgão lesionado, né, que são os pulmões, em decorrência da inalação, tá? Então, causado por um fungo que tem afinidade pelo sistema retículo endotelial. Por que eu falei que essa micose ela era um tanto quanto mais comum? Por conta disso aqui, ó, os morcegos, né? Esse é um tipo de micose que é causada aqui por conta desse animalzinho aqui, né, das fezes dele principalmente, né, que está presente ali em cavernas, tá? Então, a histoplasmose, a gente vai ver que é necessário, principalmente esse pessoal que trabalha com isso, né, esses arqueólogos, né, pesquisadores que precisam ir nesses locais, nessas cavernas cheias mesmo de morcegos, são os mais suscetíveis a adquirir a histoplasmose, tá? Esse serzinho aqui não tão bonitinho, né? E que aqui a gente está falando até das cavernas, mas quando eu disse para vocês que é um tanto quanto mais comum no nosso cotidiano, por quê? Porque os morcegos, na verdade, eles não estão presentes só nas cavernas, né? A gente sabe que onde tem árvores, né, frutíferas, eles podem ir até esses locais, né, para se alimentar mesmo. E muitas vezes, né, até filhotes, às vezes que se separam da mãe, né, e que são encontrados, às vezes, nas casas, né, às vezes uma casa próxima desse tipo de árvore, né, então às vezes eles podem sim cair ali naquele local, meio que perdidos mesmo, né, então por isso é um pouco mais no nosso cotidiano, tá? Bom, então, como eu falei, a histoplasmose clássica atinge os pulmões, o sistema retículo endotelial. Obviamente, os pulmões serão os primeiros atingidos, mas depois isso vai cair na corrente sanguínea, né? Os conídeos, ou seja, os conídeos, só para a gente lembrar, são as estruturas de reprodução, né? Então, dos morceguinhos, né? Então, esses conídeos são encontrados em galinheiros, cavernas, sótãos, né? Aqui a nível de Brasil a gente não tem isso, né? Mas nos Estados Unidos é bem comum. E outras construções, principalmente velhas e abandonadas, e também isoladas no solo, né? Então, o reservatório mesmo, o que a gente tem que entender, né, desses conídeos aí, são os morcegos e principalmente as galinhas, né? Dentre as aves, ratos, cães, até mesmo cães e gatos. Então, o que a gente tem que entender? Que a histoplasmose, né, quem
muitas vezes dentro da cidade, a gente vê galinhas mesmo, né? Nos quintais, né? Nas casas, né? E por conta disso, então, é um local que a gente tem que ter um maior cuidado quanto a isso, né? Já que esses conídeos aqui que a gente está falando que é uma estrutura de reprodução, são encontradas nesses galinheiros e tem como reservatório o morcego, por exemplo, ou a própria galinha. Então é aí onde mora o perigo. O hospedeiro, que é imunocompetente, ou seja, um paciente que tem a sua imunidade um tanto quanto comprometida, muitas vezes ele vai ser muito mais atingido, obviamente, né? Porque a imunidade já tá bem comprometida. Já quando a gente fala num indivíduo, né, num paciente, num hospedeiro que não é imunodeprimido, ou seja, imunocompetente, né, que é o contrário, então ele tem uma imunidade melhor, então a forma mais acometida vai ser mesmo a pulmonar, né, o que muitas vezes não vai ter sintomas, né, espontaneamente o sistema imunológico já vai combater aquele processo infeccioso e aquilo logo regride e geralmente é autolimitada, ou seja, pode ter como foco somente ali, né, os pulmões, tá? Isso num paciente imunocompetente. Se fosse um paciente imunodeprimido, que a imunidade geralmente é mais baixa, né, isso não acontece. Aí ele tem, obviamente, sintomas muito mais complicados, né, nada brandos. Bom, é um fungo quiescente, né? Ou seja, que atinge esse parênquima pulmonar ou outros tecidos e chega a causar um estrago ali, né? E quando reativado, né, esse fungo muitas vezes gera um desequilíbrio, tá? Então, né, hospedeiro e parasita. E muitas vezes o hospedeiro, ele perde, né, digamos assim, tá? Para esse parasita, quando a gente fala parasita, né, não quero que vocês pensem no sentido aí da palavra, né, lembrando das matérias de vocês, não, né, mas um parasita no sentido propriamente dito da palavra, né, então algo que precisa do outro, né, de um outro hospedeiro para poder se reproduzir, para poder sobreviver, tá, nesse sentido. Então, quando reativado esse desequilíbrio, né, fica digamos que uma guerra desigual, desleal, né, entre hospedeiro e parasita, porque ele é um parasita, né, esse fungo, tá? Assim, por quê? Porque ele precisa do hospedeiro, que é o homem, por exemplo, né, para sobreviver, tá? E quando a gente falou ali, né, que é um fungo quiescente, né, é um fungo que fica, né, muito tranquilamente ali atingindo o sistema pulmonar, o parênquima pulmonar, então ali ele se desenvolve. Mas no início, pessoal, eu quero mostrar umas imagens aqui para vocês agora, para vocês verem de que maneira, né, essa infecção se inicia, tá? Então, olha só, na pele, olha o que começa, né, a ter de sintoma. Aqui tá começando, ó, né? Pode ser que fique desse jeito aqui, né? Logo necrosa isso daqui, se não tratar, né? Aqui, tá, também que ele pode ocasionar, tá? Então, assim, uma destruição, né, do parênquima mesmo. E aqui só para vocês verem, tá? As vias de transmissão. Aqui tá as fezes do pombo, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho, né? Sobre uma outra patologia que também tem a sua via de infecção, né, digamos assim, através das fezes do pombo. Mas mais cedo, né, anteriormente falei para vocês do morcego. Então, quero que vocês entendam que o morcego é um dos agentes, né, ali que vai albergar, como a gente falou aqui, vai reservar, né, esse fungo, vai albergá-lo. E os pombos são outros, né? Então, mais uma vez, eu volto a frisar o porquê de ser bastante comum no nosso cotidiano, né? Até se a gente for ver também em outros países, né? Paris, né? Por exemplo, a gente sabe que lá os pombos, eles praticamente
fazem parte, né, do cotidiano das pessoas, né? Então, nas praças, os pombos ficam ali porque o pessoal tem o costume de alimentar, né, essas aves e tudo mais. Aqui a gente não tem tanto esse costume, né? Questão cultural, e a gente sabe que sempre soube que os pombos eles trazem, né, certos tipos de doença por conta das suas fezes. Então, o que acontece é que, olha lá, essas fezes dos pombos, os eucaliptos e outras árvores ou as próprias galinhas, né, são os reservatórios, como a gente falou lá atrás, né? Então, o homem inala, né, essas fezes aí, né, do pombo, por exemplo, né, esses conídeos que estão presentes ali, essas estruturas reprodutoras, né, e, obviamente, isso cai nos pulmões, né? Então, é a primeira infecção, sem sintomatologia, e dali ele se dissemina para a corrente sanguínea, certo? Não sei se vocês se lembram de um caso, passou num jornal, eu não me recordo o setor bem, mas de um casal de idosos, né, dois senhores, eles deixavam os pombos mesmo no telhado, né, da casa deles, e começou a ficar, o telhado tinha muitas frestas, né? E por conta disso, as fezes dos pombos, ao invés de ficar presa no telhado, caía dentro da casa. E eu sei, pessoal, que virou um transtorno, porque a casa teve que demolir mesmo, porque não tinha como mais habitar ali, né, do tanto de fezes de pombo, e já estava assim infestada, e eles como, né, idosos, não eram imunocompetentes mais, né, e sim imunodeprimidos já por conta da própria idade, eram pacientes então que não podiam nem ficar ali, tá? Então, assim, eu não sei se vocês viram essa matéria, mas também não é incomum ver isso por aí. Então, mais uma vez, a gente traz aqui a importância de não alimentar os pombos, né? Então, os pombos não são animais, assim, tudo bem, né? Que eles não têm, assim, muita culpa, né? Digamos, né? Funciona como um reservatório do fungo. Mas então, assim, não pode, por isso que não pode o fungo estar tão próximo ali da gente, tá? Bem interessante, né? Então, os fatores de risco para a doença, por exemplo, a própria AIDS, que deixa o paciente imunodeprimido, linfoma, que é um tipo de tumor que atinge os linfonodos, paciente em terapia com corticosteroides, que deixa a imunidade mais debilitada, ou pacientes com linfócito TCD4 reduzidos, onde a imunidade também vai estar mais comprometida, né? Para controlar essa patologia, evitar alimentar os pombos, como eu acabei de dizer, não deixar frestas entre as telhas, como eu também dei o exemplo para vocês aqui agora, né? Restringir áreas onde os pombos pousam e espantar esses animais. Alimentar os pombos, além de ser um estímulo para que sua população cresça, é um estímulo negativo para a natureza do animal. Olha lá, pois deixa desestimulado a procurar alimento na natureza, como semente e insetos. Sei que muitas vezes a gente tem a dó, né, às vezes tá com fome e tudo, mas a gente tem que lembrar que aquilo também, né, para um paciente imunodeprimido, muitas vezes pode não trazer boas consequências, tá? Como diagnóstico, aqui se repete, né, o diagnóstico pode ser feito através do escarro, mais uma vez, já que a gente está falando numa infecção do tipo pulmonar, biópsia, nódulo, medula, até mesmo através do líquido cefalorraquidiano, sangue, tá? A visualização é difícil por seu tamanho ser muito pequeno, né? Mas a principal forma de diagnóstico nesse caso é a coleta de escarro, que a gente vai chegar a falar um pouquinho dela mais no final, dessas micoses. A cultura é um diagnóstico de certeza, né? Então a gente pode dizer que é um padrão ouro. A gente vai ver o fungo filamentoso, na sua forma filamentosa, que são esses aqui, né? Esses raminhos que vocês já conhecem, certo? E a gente tem que lembrar que esses tipos de exames, como por exemplo a ELISA, pode ter muitas vezes reações cruzadas com outras micoses, então como a blastomicose, com a paracoccidioidomicose, com a aspergilose ou com a coccidioidomicose. Por quê? Porque são muito semelhantes, né? Todos têm foco pulmonar e tudo mais. Então, muitas vezes é necessário ver a morfologia do fungo mesmo, né? Por isso a gente falou aqui cultura como padrão ouro para que se veja essa morfologia do fungo, certo? E aqui, né, a cultura de células, a biópsia, né, que pode ser feita, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido sobre a questão da histoplasmose. E agora, quaisquer dúvidas,
nós vamos estar aí para poder retirá-las, tá? Muito obrigada, meninos. Muito obrigada pela atenção.